E teve o problema da Covid e você então foi entubado. Conta pra gente. Não, eu não fui entubado. Não? Mas eu tive um problema no pulmão. No pulmão? Conta pra gente. Como é que foi isso? Então, fiquei com Covid, né? E aí eu fiquei com pneumonia. E aí teve uma hora que não dava mais para respirar, né? Eu fui internado na UPA. Tive que ficar lá no oxigênio. E a maior batalha foi, né, na cabeça, porque eu achei que agora já era. Né? Tá todo mundo morrendo. Já entregou para Deus o Espírito? Eu vou ser o próximo. Mas assim, eu tinha umas condições para ir primeiro. A primeira era que eu falei, mas peraí, como é que é? Bom. Condição. Olha só, veja bem. Bom, aí, deixa eu explicar o que aconteceu. Falou, Deus, eu vou morrer, Deus, mas o senhor vai ter que ver. Mas foi bem assim. Eu tava né, internado na UPA e eu não sabia que eles tinham que tirar tua roupa. Bom, tiraram minha roupa e tiraram meu anel. Assim, isso aqui pra mim tem um significado, né, absurdo. Aliança da gente. Eu falei pra Deus que eu não aceitava ser enterrado sem meu anel. Queria ele comigo, né? Então, assim, e outra, eu falei, mas peraí, mas eu tinha uma promessa de uma criança, né? E a Sara não tá grávida ainda, até onde eu sei, então não pode ser agora. Enfim, né? Eu ouvi coisas assim terríveis. O médico chegou e falou, né? Deu esporro num técnico lá de enfermagem lá que tava sem máscara. Bota máscara, quer ficar igual ele aí, ó, daqui a pouco você morre igual junto, aí o que vai fazer? Não sei o quê. Né? Esse tipo de coisa. Só coisa. Queriam me transferir pro hospital que eu não queria, né? Porque não, por. Acho que é o que fica em São Gonçalo, esqueci o nome dele. Ah, tá. Né? Que tava todo indo pra lá. E eu tava, né, graças a Deus, pelo plano de saúde, né? Que a empresa disponibilizou. Aí veio uma ambulância, me levou até Caxias, né? Que eu fiquei internado no Daniel Lippe. Assim, a equipe que tava lá, Deus botou aquela equipe lá, porque era a melhor das melhores, né? Mas eu não tinha... Tu botou condicionamentos pra Deus pra morrer. Botou condicionamentos pra morrer. E me atenderam muito bem, graças a Deus, e na ambulância também. Mas o sentimento que era horrível era de solidão, porque me botaram sozinho, né? Não tinha estrutura na UPA. Um senhor que veio de alguma casa de recuperação já estava morto, né? E aí botaram do meu lado. Depois que alguém se ligou, né, e fechou lá botou tipo uma Biongo, né? o Biongo, chamado de Biongo. Mas deixou lá do meu lado. Eu não estava nem muito... Tu não podia nem conversar com ele, né? Não dava, não. Em algum momento você achou que era o fim? Já que Achei. Eu imaginei. Várias vezes. Eu passei por isso. Várias vezes, e eu estava indignado que eu não queria que fosse dessa forma. E passa um filme, né, na nossa cabeça, né? Por que eu não fiz isso? Por que me dá uma chance de me fazer isso? Porque eu sempre imaginei assim, poxa, eu quero ir, meu desejo, né? Eu quero ir ou fazendo a obra, no meio da obra com o Senhor, né, ou buscando Ele. E eu não, naquela hora ele não estava fazendo isso, né? Tava, né, passando mal, vários questionamentos na minha cabeça. Tudo que eu não questionei com o que aconteceu com o Daniel, né, que foi depois, nesse período eu estava questionando. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer assim, cara. Enfim, a minha esposa, né, todo mundo que falava comigo, principalmente a Sara, ela foi guerreira. Ela sempre vinha com uma palavra profética, ela sempre... por mais que ela estivesse com medo, ela sempre falava o que estava escrito na Bíblia, o que Deus me revelava, né, eu contava para ela. Então ela foi me lembrando dessas coisas e isso fez uma enorme diferença. Mas quando eu cheguei no Daniel Lippe, eu não estava melhorando, né? Eu estagnei. Eu estava a situação que eu estagnei, eu estava bem ruim. O pastor Leonardo, ele tem um irmão que é médico, né? E ele tinha conhecimento do que estava acontecendo mais a fundo comigo. E as projeções não eram boas, né? Todas eram ruins e que eu ia ficar entubado. E na minha mente era o seguinte, se me entubarem, eu não vou voltar. Porque todo mundo que eu conhecia, que a TV mostrava, né? Fazia questão de mostrar no rádio, na TV. Entubou, já era. Falei, cara, ninguém sai da intubação, né? Porque acaba pegando uma infecção lá e não volta. Porque a intubação é assim, se você é normal, você
você está debilitado, não consegue respirar direito, quando enfia aquele tubo que vai lá no seu pulmão, ele dificulta mais a respiração. Então, a probabilidade de você sair daquele entubamento ali vivo é muito mais difícil, cara. Sabe? E muitos saem, você viu, saem com sequela. Porque através do diafragma ali. Então, dá um problema muito sério. Sai com problema de sequela no pulmão, sequela não consegue falar direito. Mas Deus era contigo e né? E aí eu fiquei... que eu decidi na minha cabeça? Eu falei, se é pra ir, né? Então eu vou ir acreditando até o final em Deus. E vou ficar orando, vou ler a Bíblia, eu vou fazer tudo o que eu fazia, né? Que eu estava habituado a fazer. Eu não vou ficar aqui pensando muita coisa, porque eu não posso sair daqui. E tinham pessoas orando por mim também, gente que não era cristã orando. Então, assim, eu entendo que foi um mover também que Deus acabou usando. E quando eu estava escutando as pregações do meu celular, eu ouvindo louvor, lendo a Bíblia, teve uma hora porque eles tinham que me botar sentado, quase que sentado, né? Não, mas vinha a fisioterapeuta para poder fazer esse trabalho. Quando ela tentou me botar sentado para ver como eu estava, foi a pior coisa que eu passei na vida, porque eu tentava respirar, né? Inalar o ar, e não vinha, não tinha força. Nossa. Então, assim, cada vez ficava mais difícil de... Eu realmente achei que eu ia apagar ali por falta de oxigênio, né? E ela me botou de volta. E assim, eu ficava deitado, né? E o máximo de tempo que eu podia, eu ficava de bruços, né? Para ajudar. E aí, quando eu tentava me mover, porque o meu braço ficava dormente ou alguma coisa, era um esforço tremendo. Eu não tinha fôlego para voltar, demorava. E quando ela fez essa manobra que eu tive que voltar, ficar deitado e me ajeitar de lado, eu fiquei sem ar completamente. Aí eu falei com Jesus, né? Eu falei, Senhor, eu tô sem ar, eu vou morrer. Eu falei, desse jeito eu vou morrer. Eu realmente não dá. Dessa vez não vai dar. E aí que o Deus que aparece na fornalha, né? Ele apareceu pra mim ali, cara. Eu não vi, né, com meus olhos, mas eu senti um toque aqui no meu ombro, desse lado aqui. E a voz dele veio no meu coração e na minha cabeça ao mesmo tempo. Falou assim, filho, fica tranquilo, que você não vai morrer, porque eu tô aqui. Aleluia. Deus, glória a Deus. Eu sou o seu ar. Foi essa palavra que ele falou. Quando ele falou, eu sou o seu ar, eu senti alguma coisa nas costas, no meu pulmão, como... Eu não sei te dizer, mas na minha cabeça é como se tivesse entrado alguma coisa pelos vasinhos do meu pulmão. E eu me senti bem. Eu até mandei mensagem para minha esposa, né? A Sara. Eu falei, Deus falou comigo. Eu comecei a chorar lá, né? Deus falou comigo, Deus está aqui. A partir daquele momento, o meu pulmão foi voltando ao normal. Aleluia. Então, o que ia demorar assim, dias, começou a ser questão mesmo de minutos, porque eles começaram a diminuir o oxigênio que estava vindo e eu comecei a respirar normal. Então, e a bolinha, né, que aparecia lá naquele tubo de oxigênio, né, só diminuiu, porque eu não precisava de tanto oxigênio vindo de fora, e eu fiquei curado. Mas assim, curado completamente. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 8... Eu fui embora no 8º dia. 8 dias internado? 8 dias internado. Eu realmente estou tentando responder da forma mais... Porque pastores morreram, né? Então... Eu conheço bastante. Não dá para se julgar se ele estava crendo ou não. Pelo contrário, eu acredito que estava crendo, de verdade. O que eu posso falar é de mim, né? Eu tenho a minha visão sobre isso, mas é em respeito a mim. Eu tive amigos que criam, né? Na verdade, tem um cara, né, que faleceu, não por Covid, foi por outra coisa, mas ele tinha uma fé inabalável. Uma fé que eu não tenho. Eu sei que eu não tenho aquela fé. E ele padeceu. E o que eu acho que vale para o Senhor Jesus é o que ele cria, independente do resultado.
Um erro que eu acho que a gente faz, Márcio, isso eu digo mais mesmo no nosso meio eclesiástico, é definir Deus ou as coisas espirituais pelo que acontece. Isso na minha ótica e na ótica bíblica, está errado. Porque coisas ruins acontecem com quem é santo, com quem é bom, né? Coisas boas acontecem com quem é ímpio. Cara, é dele nisso aqui, porque eu ia te fazer a pergunta e tu respondeu. Aí, então, aqui tá um charamanaia. Então, eu evito isso para a saúde da minha fé. Se eu puder instruir a pessoa, né, a ter fé, a crer, eu vou fazer, mas não dá para saber se teve falta de fé ou não. Uma coisa que isso eu posso dizer com certeza a pessoa teve a vida inteira para se arrepender perante o Senhor. E a gente fala isso muito de evangelismo, né? Uhum. Talvez no último momento ela se arrependeu. Mas e às vezes que ela achou que se arrependeu e não se arrependeu mesmo e foi para a igreja, sabe? E se desviou. Ou então estava indo para a igreja, mas o coração não estava convertido ainda. Nada. Eu não estava seguindo Jesus, mas era simpatizante. Essas coisas só o Senhor vai poder dizer. Porém, se eu posso dar o conselho, eu falo. Não espera a última hora para crer. Porque isso não é garantido. Verdade. Se você tem a vida inteira para quê? Para crer, né? E vai esperar que nos momentos finais você tenha uma resposta sincera de fé, não é o melhor dos caminhos. Ô Vitor, tem gente ainda que se atreve em dizer, no leito de dor, eu vou ser igual o ladrão da cruz. Estão esperando no final do último respiro falar assim, bom, Senhor, agora eu te aceito. Vai vir algum irmão aqui orar por mim, eu vou aceitar Jesus e com certeza eu vou estar no lugar onde Cristo está. É totalmente ao inverso disso aí, gente. Eu vou te falar, então, as pessoas acham que elas vão ser aquele ladrão. Isso! Mas esquecem no ladrão. Mas esquecem que teve outros ladrões. Teve outro ladrão. Outro ladrão. Também teve outro ladrão. Então assim... Ele falou, isso aí. Senhor, tanto é que Deus vai dizer ainda, hoje tu estarás comigo no reino dos céus. Eu falo isso, desculpe cortar, mas eu falo isso justamente porque, por exemplo, tem pessoas que, coisa boba, não quer se batizar. Para mim, uma das maiores provas de conversão é o batismo. É o batismo. Sim, claro. Porque todo mundo pode levantar a mão. Agora, o batismo, ele oficializa perante todo mundo que você tem um compromisso com Cristo. Não só perante todo mundo. Mas aí fala assim, poxa, mas o ladrão da cruz não se batizou. E eu encontrei uma resposta maravilhosa para isso. Porque o que é o batismo de Jesus? Ele é diferente de João Batista, né? Uhum. João Batista batizava para arrependimento. Sim. Jesus não. Jesus é mortificação. Isso. E quando você emerge da água, você emerge numa nova criatura. Uma nova criatura. Pois bem, você tem que morrer para o mundo. Eu falei, o ladrão morreu. É verdade. O ladrão morreu para aquele mundo. E ele vai vir no vindouro. Então, assim, até numa perspectiva profética, aquele ladrão, se ele pudesse ter uma nova chance ali, ele não seria um ladrão de novo. Ele estaria andando com Cristo, ele teria morrido. Mas mesmo assim, ele morreu para o mundo da forma literal. E o Senhor prometeu que ele estaria com ele no vindouro. Então, tem ali todo as indicações que a gente tem no batismo, que a gente faz de forma figurada. Eu louvo a Deus por eu ter feito essa pergunta, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem, Vitor. Poxa, por que fulano morreu? Fulano era um pastor. Será que Deus não viu isso? Ele era um homem de fé, sabe? Não era a hora dele, talvez? Não, mas sabe, as pessoas pensam porque uma pessoa é pastor, porque ele é uma mulher que servia, estava sempre fazendo a obra de Deus, sabe? E aí eu volto de novo lá naquilo também que eu falei do meu neto, né? Uhum. Porque Deus, ele age da maneira que ele quer, conforme ele quer. E através da perda do meu neto, dando um exemplo da perda do meu neto, né? Outras pessoas se chegaram mais a Deus. Como é que pode isso? Então foi preciso morrer? Deus, é a maneira dele agir. O legal é que no caso do Vitor... É a maneira dele agir, que nem, só um minutinho, que nem você falou, você estava lá, foi preciso, sabe... Teve um momento que você falou assim, meu Deus, eu vou morrer, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Ele fala assim, eu estou aqui, Vitor. Vitor, eu estou aqui. Creia, fica mais tranquilo, eu sou teu ar. Sabe, hoje tem pessoas que
De repente está passando por esse momento hoje, sim, passando por essa situação, dizendo para Deus, caramba, Deus, eu te servi, eu fiz isso, fiz aquilo, você me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Talvez isso prove também o coração dela. Exatamente. Você falou em querer cobrar o Senhor por aquilo que ela dizia que fazia de coração. De coração não era. O que é legal que você está falando isso aí... Porque não precisa lembrar Deus, sabe? É que você... Quando você agarrou com Deus, né? E é um comentário aqui até, no particular, né, nem no chat, mandaram para mim no particular, que a pessoa fala assim, ó, no caso do Vitor, ainda existiu uma promessa a se cumprir e Deus não deixa isso em branco. E foi o que ficou marcado para mim lá no tempo da UTI, que se a palavra que os anjos, né, disseram ficou firme até que fosse feito o efeito dela, o julgamento, quanto mais a palavra... Não volta, não pode então, voltar. Eu falei, caramba, peraí. O provérbio vai dizer que ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende. Se ele falou, ele vai cumprir, cara. Exatamente. Eu vou te falar, até hoje... Eu fiquei com Covid de novo depois que teve aquela... meu pulmão não sofreu nada. Não sofreu nada. Até hoje, né, tem pessoas que ficam doentes assim no meu redor, né, com problema. E eu creio que aquela palavra que ele soltou lá, eu tenho certeza absoluta que para mim não vai faltar ar. Se o Vitor for para a glória, não vai ser por falta de ar. Porque Jesus, ele foi fiel e falou que ele estava comigo. Se ele falou, já era. E tu não teve mais sequela, tu não teve sequela nenhuma. Não tive sequela nenhuma. Né? É isso que você está falando, a gente vê nisso, né? Que quando a médica que me acompanhava viu de novo o raio-x, né? Ela viu, não, você teve uma recuperação incrível, não tem como isso aqui... Geralmente a pessoa fica com um pouco de sequela, você parece que não teve nada. Então, e ela falou, isso aqui só pode ser Deus, cara.